Brunoso, nós estamos na Ceilândia Norte para falar de um enfermeiro que estava desaparecido desde a última sexta-feira e foi encontrado morto dentro do apartamento, nu e amarrado. Brunoso, por volta das 17 horas, os moradores acionaram o dono do prédio porque o enfermeiro, identificado como André Lopes de Barros, havia sumido e não seria comum esse tipo de atitude dele. Eles chamaram pelo André e ele não respondeu. O proprietário, preocupado, utilizando a chave reserva, acabou abrindo o apartamento e encontrou o André morto, nu e amarrado. Imediatamente ele chamou a polícia militar, os policiais do 10º Batalhão vieram ao local, preservaram a cena do crime e acionaram a Polícia Civil. Os agentes da 15ª também estiveram aqui no local para iniciar as investigações. Segundo o que foi passado para a polícia, a vítima teria sido vista pela última vez na sexta-feira. Ele teria sido visto em um bar que fica do lado da 15ª, na companhia de um amigo que esteve aqui no local. Logo depois ele teria saído e não sabe para onde ele foi e nem com quem ele veio até o apartamento. A vítima foi encontrada completamente nua e amarrada com sinais de tortura e espancamento. O local, aqui na Ceilândia Norte, já foi periciado, o corpo já foi recolhido e levado ao IML de Brasília, onde serão feitas as perícias complementares. As investigações continuam para tentar identificar com quem a vítima esteve na última sexta-feira, quando foi vista pela última vez com vida. Os vizinhos relataram que durante o final de semana ainda chegaram a ver uma camiseta dele espalhada na porta do apartamento. Preocupados, pegaram a camiseta e colocaram do lado do sapato que ainda estava na porta. Na segunda-feira, a roupa continuava no mesmo local. Isso que chamou a atenção deles, que acabou culminando na localização do corpo do André. As investigações seguem pela 15ª para tentar identificar o autor do crime e também a motivação desse homicídio. DF Alerta, jornalismo que sempre maceta. Estamos exatamente aqui na frente do apartamento onde um enfermeiro de 28 anos foi encontrado morto de maneira extremamente cruel. A nossa equipe aqui do DF Alerta está em frente ao apartamento desde as primeiras horas do dia, acompanhando todos os casos, detalhes, inclusive atualizações sobre esse caso, tá bom? Olha, tudo aconteceu de maneira muito repentina. Tudo aconteceu na sexta-feira. Sexta-feira, os amigos, juntamente com o André, estavam em uma boate. Eles saíram dessa boate e, em seguida, foram para um bar. Depois desse bar, ele, o André, enfermeiro de 28 anos, não foi mais visto. Isso gerou uma grande comoção entre os amigos e, é claro, desespero. Por falar em amigos, vou receber aqui agora, está com a gente, o melhor amigo do André, que tem detalhes muito importantes de tudo o que aconteceu antes de tudo isso acontecer. Lembrando que era um grande trabalhador, um cara que sempre gostou de ajudar as pessoas, estudante de enfermagem, e nós vamos receber agora um amigo, por gentileza, Tom. Tom, um momento de grande desespero e sentimento que os amigos e os familiares passam. Mas antes de falarmos de tudo isso, como que foi a última vez, o último momento que vocês estiveram juntos na sexta-feira, nessa boate, nesse bar? Bom dia. Como eu já havia falado antes, eu trabalho na noite como drag queen, então eu trabalho em várias casas de shows aqui, só que a gente estava no Bajato, que é essa casa onde a gente se encontrou. Eu cheguei lá por volta das 10h30 da noite, eu já se encontrava lá, a gente começou a beber, brincar, como sempre ele fazia, abraçava todo mundo, dançava com todo mundo, e por volta de 1h30 da madrugada, ele chegou até mim e falou que estava indo para outro local. Perguntei para onde, ele falou, eu estou indo para o Telebar com os meninos, a gente ficou nesse local. E eles saíram, aí chegando no Telebar, eles beberam tudinho. No outro dia, no sábado, a gente estava no bar logo próximo desse, na distribuidora mais aqui em cima, e ligamos para ele ir, porque sempre ele estava lá com a gente. No final de semana a gente ficava bem aqui até o dia todo, até chegar à noite para a gente ir para algum outro local. Ele não respondeu. A partir das 12 horas eu mandei outra mensagem, a gente tinha um aniversário, quando eu cheguei na conta, aqui nós estava indo, chamei muito, e quando eu chamava, sabe quando eu disse pra mim, porque já estava tudo fechado, ele nunca deixava fechar as pessoas. Aí a gente ficou com isso na cabeça, né? Diria não um dos melhores amigos, mas o melhor amigo de André, que acompanhou
toda a vinda dele, a chegada dele aqui em Brasília. Ele é natural da cidade de Bom Jesus, no Piauí, e ele acompanhou, inclusive, essa chegada, acolheu ele aqui em Brasília, e tem detalhes importantes de tudo que aconteceu. Tom, você me disse agora há pouco sobre qual era a reação, as atitudes dele quando bebia. Queria que você repetisse para todo mundo, para a audiência aqui do DF Alerta. Porque tipo assim, quando ele tava bem alto, essas coisas, ele era muito brincalhão, ele gostava de brincar com as pessoas, ele era muito tímido no sóbrio, no natural. Mas sempre uma pessoa bacana, todo mundo queria conversar, todo mundo queria sentar com ele. Mas quando a gente tava bebendo, aquela coisa, ele era muito solto, ele se dava bem com todo mundo, dançava, brincava, era super divertido. Para quem você chegar e perguntar sobre o André, eles vão estar falando a mesma coisa que eu tô falando para você aqui agora. E você havia também dito sobre quando ele bebia, ele acabava conhecendo pessoas, se envolvendo com pessoas. Me dá mais detalhes sobre isso, por favor. Sim, era o que eu sempre tive medo sobre isso, foi a questão de, às vezes ele tá bêbado, ele pegava, chegava, conversava meio com as pessoas do nada, às vezes, você não conhece. E o meu medo da madrugada de sexta para o sábado para ontem era esse, de ele ter conhecido alguém e ter trago, e o que agora se confirma pra gente como um fato, que eu tenho certeza que aconteceu isso, na saída do bar, ele deve ter conhecido alguém, trouxe e aconteceu o que aconteceu. Certo. Como é que foi quando você entrou dentro do apartamento, ver toda aquela cena? Na verdade, eu não tive a coragem de chegar a ver ele em si. A gente entrou, a primeira porta abrindo com a chave, a segunda, quem saiu de lá fechou a porta do quarto dele, deixou ele trancado, inclusive estava vedado, com os negocinhos de papel amassado, molhado, vedaram, para não sair o cheiro, mas o cheiro, uma sorte que a gente sentia era dos alimentos que tinham estragado na geladeira. Mas ele estava jogado na cama, deitado do lado da cama, todo machucado, tinha uma perfuração no quadril dele, o rosto dele estava envolto de uma toalha e a coberta da cama puxaram e colocaram por cima dele daqui para cá. Então, os braços dele, ele estava de bruços, os braços amarrados com um cabo de um ferro de passar, e as pernas dele pegaram dois cabos de celulares e amarraram. E ele estava dessa forma. Algumas informações estão soltando que se ele era de fato enfermeiro já formado ou era estudante. Ele era formado mesmo em enfermagem ou era um estudante? Ele era formado mesmo. Já trabalhava, ele passou 2 anos praticamente trabalhando no Santa Lúcia, no centro de Brasília mesmo, na Asa Norte. E agora há pouco ele saiu de férias, voltou e tinha começado em uma clínica particular que é a Santa Marta, aqui em Samambaia. Perfeito. Detalhes sobre o enterro, o velório, não vai acontecer aqui em Brasília, o corpo vai ser levado para o Piauí, é isso? Como eu havia falado, ele tem poucos familiares aqui, tem mais primos que vieram estudar, mas as pessoas não têm condição. E a gente também não tem como fazer um velório. Um dos sonhos dele era ser enterrado com a família dele, inclusive com a avó dele, que morreu há 3 meses atrás, e ele foi para lá. Ele era muito família, então ele sempre falava, e essa avó dele foi que cuidou dele, e a gente está fazendo agora, se reunindo todo mundo, amigos, grupos que a gente conhece da noite, para ajudar em questão de uma vaquinha que a gente está fazendo para poder fazer esse translado do corpo dele para lá, porque a gente não tem como fazer aqui. E a gente está fazendo a vaquinha via internet, tem um Pix também, que a gente vai poder estar passando para vocês depois, se for o caso de ajuda, que toda ajuda para a gente agora é bem-vinda. Mediante essa informação que você passou do comportamento dele quando bebia, você acha que pode ter sido ele ter se envolvido com um ex-companheiro, talvez um garoto de programa ou algo do tipo? O ex-companheiro descarta a possibilidade, até porque a gente não tem contato com ele há bastante tempo. E garoto de programa eu acho que também não, porque ele não pagaria homem para ficar com ele. Ele não era assim de pagar. É tipo assim, porque lá no Telebar, quando você sai, tem muita gente. Tem aqueles garotos que ficam reparando o carro, questão de a marginalidade. Ali você encontra solto. Então, tipo assim, ele sempre foi daquele de achar que gostava de cara com cara de macho. Tinha que ser humão, aquela coisa. Então, provavelmente ele encontrou um desses por lá. Conversou, veio pra cá sem saber o que ia acontecer, chegou aqui, as pessoas viram o que ele tinha, ou falou que ia levar as coisas dele, e ele deveria ter falado que conhecia a pessoa, sabia onde encontrar, e a pessoa não ia deixar ele vivo para contar a história depois. Provavelmente foi isso, mas vamos aguardar aí a questão da polícia. Agora 2 horas a gente tem que voltar lá para prestar mais esclarecimentos e saber o que realmente está acontecendo.
Vocês foram chamados para prestar um depoimento e agora, 2 horas, vocês precisam realmente ainda prestar mais esclarecimentos. Qual a informação que a polícia passou para vocês? Qual a informação que vocês têm atualizadas do que a Polícia Civil passou? Na verdade, não foi passado muita coisa pra gente. A gente entrou em uns testes lá em questão do que foi achado no apartamento dele. Então, tipo assim, ó, para algumas coisas que a perícia fez, foi encontrada uma roupa que não era do André, porque eu conhecia toda a roupa dele, e eles levaram, então a gente tinha que fazer reconhecimento dessa roupa. Algumas dele eu trouxe logo, porque eu reconheci, e tinha uma roupa, uma camisa e uma bermuda que não era dele, ou seja, no ato a pessoa deve ter se sujado de sangue, alguma coisa, e trocou de roupa na casa dele e deixou as roupas dele lá. Até agora, o que a gente tem de concreto mesmo é isso. A gente vai saber mais coisas agora a partir das 2 horas da tarde, na 15ª. Você me informou que a pessoa que fez tudo isso foi bem inteligente e esperta ao ponto de camuflar algumas coisas ali dentro, com a abertura da geladeira, sobre o pó de café. Me conta detalhes sobre esses detalhes que poucas pessoas sabem. É porque no apartamento, na parte de dentro, nos quartos, as portas, elas têm uma pequena abertura embaixo. Nessa abertura, eles pegaram as caixas de ovos, aquelas caixas de papel, desmancharam a água, fizeram tipo uma argila e camuflaram a abertura embaixo e botaram pó de café. Com o tempo, eu acho que pelos dias, esquentando lá dentro tudo fechado, ela foi derretendo um pouco. Aí quem entrou primeiro achou que era areia, mas não era areia, era isso. Deixou a geladeira aberta justamente para, como a gente fala quando a gente entrou, que o cheiro estava muito forte, não era do corpo dele, ainda não estava com esse cheiro, era dos alimentos que estavam estragados na geladeira, tinha muita carne no congelador dele e estava descongelado por conta da pessoa ter deixado aberta justamente para isso. Só que a partir de ontem o cheiro já estava rolando no apartamento todo. Ao entrar você já sentia, então todo mundo ficou com isso. E o que eu acho mais incrível é porque às vezes quando a gente vinha para casa dele em final de festa, a gente conversando baixinho, bebendo, brincando, o pessoal batia na parede, dizendo que estava fazendo zoada, e uma pessoa que foi maltratada dessa forma, brutalmente, que ele estava todo machucado mesmo. Nenhum vizinho escutou, nenhum vizinho sabia de nada. Aí é incrível saber uma coisa dessa forma e ver como acontece, ninguém dá situação de nada. Ontem perguntava, não sei, não vi. Tom, muito obrigado. Os sentimentos da família DF Alerta, TV Brasília, para todos os amigos e familiares que passam por esse momento difícil. Obrigado pela entrevista, viu? Boa tarde para você. Brunoso, nesse momento não tem nenhum tipo de isolamento. A polícia não está aqui no local, não mais, mas passou quase que a noite inteira aqui fazendo toda a cobertura. Por gentileza, Eduardo, mostra, por favor, tem até inclusive uma grande movimentação da imprensa, dos colegas de imprensa, mostrando todo o local. O local não está mais isolado, mas foi exatamente aqui, nesse apartamento em Ceilândia, que tudo aconteceu. E algo que o amigo falou é que, conversei com outra pessoa, inclusive, Bruno, que testemunha de todo o caso, ele não quis se identificar, um empresário que acompanhou todo o caso. E, inclusive, ele foi a pessoa que ligou para a polícia quando tudo isso aconteceu. Vamos acompanhar o depoimento dele que gravamos hoje pela manhã. Eu estava aqui no trabalho, né? Normal. E a proprietária do prédio, a responsável pelos apartamentos, chegou e disse que a gente tinha um assunto para tratar, mas que ela tinha uma prioridade, que foi um dos moradores do prédio aqui do 2º andar, que ligou para ela dizendo que estava tendo um cheiro muito forte de carne podre, carne estragada, alguma coisa nesse sentido. E vinha do apartamento do André, né, que há 2 dias eles não viam. Então isso causou uma estranheza muito grande, foi por isso que ela foi acionada. Ela veio com a chave, né, reserva do apartamento, e abriu. Abriu no apartamento, ela se deparou com a cena de devastação, o apartamento bagunçado, geladeira aberta, as carnes para fora, e uma bagunça total. E para completar, no quarto dele, na parte inferior da porta, parece que era pó de café, alguma coisa nesse sentido. Então a estranheza ficou maior ainda, ela pensou em de imediato chamar a polícia, só que o vizinho, né, que estava com ela, que acionou ela por conta do mau cheiro, falou que era melhor arrombar, né, porque para saber o que de fato estava acontecendo, a polícia poderia demorar ou não. Foi quando eles arrombaram a porta do quarto e se depararam com a vítima, né? Numa cena muito triste, deplorável, cena com
aparência de tortura, amarrado, parece que esfaqueado, sem roupa. Então, foi nesse momento que ela entrou em estado de choque e ela desceu, se encontrou comigo, ela não conseguia nem destravar o celular dela, por isso que a ligação foi do meu, narrando esses fatos e pedindo que eu chamasse a polícia imediatamente. Então, isso foi feito. Acionei a polícia, né, através do 190. Antes mesmo dessa viatura que deveria chegar, passou uma outra, a gente parou eles, falamos da gravidade da situação. E foi um dia triste, né? Um dia triste aqui para o pessoal que se comoveu muito, principalmente os amigos que estiveram presentes, que conhecem ele. A gente via a tristeza, não só pela morte, mas pela forma da morte, né? Pela forma que houve as narrativas aí de tortura, de malvadeza mesmo, né? Então, se concentrou muitas pessoas, principalmente os amigos dele, e foi um dia triste. Até a retirada do corpo, que aconteceu por volta das 19h30, foi comoção, né? Principalmente dos amigos, porque parece que ele não tinha familiares aqui. E a gente espera que esse caso seja resolvido, né? E que quem fez uma maldade dessa, que pague, que não volte a acontecer com outras pessoas, independente do seu gênero, independente da sua profissão, das suas preferências, que o ser humano em si seja respeitado, né?